Salve, salve galera, tudo beleza? Bom, quem fala é o Alisson e hoje eu vou passar uma dica muito legal pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nessa dica. Primeiro de tudo, é sobre esse aplicativo sim, Quick Look, tá? Ele é um aplicativo que você baixa direto da Microsoft Store, pode dar uma olhada aqui, pode pesquisar também. Você consegue baixar inclusive, pesquisar inclusive direto do Google, mas ele vai provavelmente te direcionar para esse aplicativo Microsoft Store do teu Windows, tá? Enfim. Eu já tenho certeza que você vai querer baixar ele sim, mas se você tiver meio assim, será que eu vou baixar mesmo? Assiste o vídeo que vocês vão ver como ele funciona, e é muito legal, cara. É o seguinte, eu criei uma pasta aqui, tá? Tá aqui na minha pastinha de estudos, e eu tenho dentro dela várias pastas, arquivo RAR, zip, né? Eu tenho uma captura de tela, que é uma imagem, tenho um arquivo do After Effects, uma música e um arquivo do Photoshop. Também várias imagens aqui, vídeos, e eu tenho arquivos do Illustrator. O que esse aplicativo faz? Ele, como o próprio nome já diz, né, ele mesmo se auto-explica, a tradução seria olhada rápida. Você simplesmente seleciona qualquer tipo de pasta e aperta a barra de espaço. Para pastas ele vai aparecer assim para vocês. Nome da pasta, última modificação, a data, a hora, tamanho dos arquivos que tem ali dentro e a quantidade de arquivos. Enfim, dentro aqui já começa a ficar mais interessante. Eu tenho vários arquivos do Illustrator e eu não sei o que está dentro de cada um. Claro, eu sei que existe o painel de visualização do Windows, tá? Que fica aqui em cima em exibir. Você ativa o painel de visualização, você consegue aumentar e diminuir aqui o tamanho, né? É bem legal, convenhamos que isso realmente funciona muito bem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês qual o diferencial que o Quick Look tem em relação a simplesmente essa visualização que já vem nativa do Windows. Desativei aqui para ficar mais limpo. Se você é organizado igual eu e só usa arquivos assim e depois não sabe qual que é o que está finalizado, qual que é o que está bom, qual que não está, vocês vão gostar muito disso. Seleciona qualquer um deles e pressiona a barra de espaço. Ele vai dar um preview para vocês do arquivo que está exatamente listado nesse aqui, ó. No 1 no caso. Se eu apertei a barra de espaço e não dei mais nenhum clique, eu posso mexer o mouse livremente, tá? Mas eu não cliquei ainda, vocês podem ver que a seleção tá assim como eu fiz o primeiro clique. E eu vou pressionar as setas para cima e para baixo e eu tenho a pré-visualização de todos eles em tempo real. Por exemplo, eu sei que o 5 é essa arte aqui. E era realmente essa que eu precisava? Sim. Então eu já vou direto nesse arquivo do Illustrator, em vez de ter que abrir um por um e perder um baita tempo. Vamos concordar aí que demora bastante, né? Se você tiver que abrir um por um, e às vezes você tem até mais do que simplesmente 8 arquivos, você vai perder muito tempo. Então, aqui você tem, ó, inclusive se ele tiver aberto já e eu selecionar, ele já vai me dar esse preview, tá? Eu não preciso descer de um em um, porque é exatamente o que eu falei. Como a ideia dele é ser prático, se você tiver milhões de arquivos aqui, né? Claro, milhões é muito, mas um exemplo. Você não precisaria descer de um por um. Às vezes você meio que sabe lá pelo título qual que tá mais ou menos e qual que não tá. Então você pode pular direto, tá? Depois de estar com a barra de espaço pressionada e com essa janela flutuante aberta. Enfim. Eu vou explicar um pouquinho antes de partir para outros tipos de arquivos, tá? Eu vou explicar para vocês o que são esses atalhos aqui em cima. O primeiro, essa setinha para cima, tá dessa maneira, tá? Se eu marcar ela, ela fica com uma bolinha ali embaixo. Como o próprio nome diz, Stay on Top, ele vai manter no topo, né? Ele vai manter a janela acima de todas as outras que você abrir, tanto dessas que já estão abertas, quanto das futuras. Por exemplo, eu tenho aqui a janela da Microsoft Store, vou abrir ela e ela fica atrás da nossa visualização. Claro que eu não consigo mexer nas setas para mim selecionar outros tipos de visualização aqui, porque é óbvio que eu saí da pasta em que estavam os arquivos e eu perdi a seleção, né? Mas enfim, se eu desativar isso, ele vai sair aquela bolinha ali e ele já vai começar a funcionar da maneira padrão do Windows, né? Que ele sempre a nova janela sobrepõe a anterior. A segunda, ele vai prevenir você fechar o arquivo acidentalmente pressionando a tecla ESC, ou até mesmo a própria barra de espaço, tá? Por exemplo, eu selecionei aqui pressionei espaço e marquei isso, ele preenche. Se eu pressionar ESC, ele não fecha. E se eu pressionar a barra de espaço, também não fecha. É óbvio que se eu clicar fora, ele vai fechar. E também se eu clicar no X, né, ele vai fechar. Porque de alguma maneira ele tem que fechar. Enfim, esses dois atalhos fazem essas funcionalidades. Aí aqui a gente tem um atalho também para abrir direto com o arquivo que corresponde a esse tipo de saída, né? Por exemplo, .ai, como ele foi diretamente feito no Illustrator, então ele já nos dá um atalho para abrir. Por exemplo, é o 3 que eu quero, é esse mesmo. Ao invés de eu ter que dar 2 cliques aqui, eu posso sim apertar Enter, eu acho, isso, ele vai abrir o programa, mas eu posso também clicar nisso aqui, abrir com o Illustrator, CC e tal, dependendo da sua versão. O próximo, você consegue escolher com o que você quer abrir.
É claro, como esse é um arquivo do Illustrator, eu acho meio difícil você conseguir trabalhar com ele no After. Na verdade, no After dá sim, tá? Sem problema. Eu não sei no Photoshop, mas eu sei que no After Effects funciona assim. E você consegue selecionar outros. Mas basicamente você pode abrir ele aqui direto e é isso. Aqui a gente tem uma setinha para compartilhar a imagem, o arquivo em si, né? Isso aqui agiliza muito. Você clicando ali, ele vai te dar mais ou menos uma... Eu acho que isso aqui são os recentes, né? E aqui você tem alguns aplicativos que ele já tem vínculo, que ele já funciona de uma forma meio que automática. Você só seleciona, provavelmente vai te redirecionar para uma outra página com os seus contatos do Skype, né? E-mail. Você pode também localizar aqui e ver seus contatos. Enfim, essa é a aba de compartilhamento. Depois, a gente tem uma que ela também se explica, né? Você selecionando, ele vai deixar em janela maior, mantendo o layout daquela janelinha flutuante, e você clicando aqui, ela vai reduzir. Bom, esses são os atalhos, é bem tranquilo e é bem prático mesmo, ele ajuda muito, tá? Fechei. Agora vamos para uma outra situação. Imagens, funciona também, mas é aquilo, a própria imagem ela já se mostra aqui nos próprios ícones, tá? De uma forma pequenininha, mas ela mostra, e também mostra na visualização, isso que a gente já conhece também. Mas é a mesma coisa, tá? Espaço para você dar um preview. Aqui no caso vai ser para os lados, né? Você consegue arrastar a janela, você consegue selecionar outras aqui, só que nesse caso ele acaba fechando. Então aqui, pressionei espaço na primeira, então ele vai nos dar aqui a prévia de todos. Aqui você abre, abrir com fotos e abrir com. Tá? Para a imagem é bem simples, a imagem mesmo já se mostra ali. Isso aqui é uma outra imagem, funciona da mesma maneira. Espaço ele abriu aqui. Temos aqui também um bem interessante, que esse aqui é um que vai talvez mudar a ideia de vocês aí, né? Que é a aba de vídeos. Sim, ele funciona com vídeos, e inclusive com o som, e reproduz o vídeo na taxa de quadros em que você fez. Por exemplo, eu tenho o vídeo 1 aqui, basicamente todos eles eu meio que não consigo definir o que é o que. O último eu consigo ver porque ele é um pouquinho diferente, é um vídeo estático, eu vou mostrar para vocês o porquê dele aqui. Primeiro vídeo, espaço também. Ele vai reproduzir o vídeo para mim, tá? Ele está em loop, porque da última vez eu dei um clique para ele ficar em loop, então ele vai ficar repetindo essa animação. Ou seja, a mesma coisa que o Illustrator. Se eu não cliquei em nada após apertar espaço, eu posso simplesmente passar para o lado e ele vai abrir o próximo vídeo para mim. E aí eu tenho o outro vídeo também em loop, eu não preciso dar um clique nele, né? E assim funciona para todos, né? Eu tenho esse outro vídeo aqui também. E um detalhe, quando você baixa o aplicativo, ele vem automaticamente com isso aqui desabilitado, tá? O loop. É claro que para você habilitar você tem que clicar. Você clicando, ele não vai funcionar você passar de um vídeo para outro com o teclado. Porém, depois que você abrir, ele já vai estar com o loop ativado. Então você não vai ter que dar um clique e perder a seleção aqui. Então eu posso simplesmente passar de um vídeo para o outro sem problema nenhum. Ele vai dar o loop, ele vai manter isso aqui. E você consegue averiguar todos os seus vídeos sem ter que dar 2 cliques e abrir, tá? Inclusive com o som, que é a ideia desse último vídeo. Antes de abrir ele, eu vou explicar pra vocês porque ele já vai começar a tocar uma música ali, tá? Sem copyright, óbvio. Um outro atalho que ele tem também, além de todos os mesmos para todo tipo de arquivo, você tem, é claro, isso depende, tá? No caso de vídeo, imagem, o arquivo do Illustrator tem também. Depois eu vou mostrar pra vocês uns outros. Aqui, você vê que a gente tem a aba de volume. Para evitar um clique e perder a seleção, eu posso simplesmente baixar e subir o volume com o scroll do mouse. Eu vou abrir aqui o próximo vídeo que ele vai ter uma música, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Ó, desci o scroll, ele baixou todo o som. Vou subir agora, tá? Isso é muito legal, porque ele funciona com som também, tá? Bom, na parte de vídeo é basicamente isso. Você tem várias e várias funcionalidades com ele. Vamos agora partir para um que eu achei muito interessante, que é arquivos RAR. Isso aqui, cara, tipo assim, isso que não tem jeito. Você tem que abrir ele, o painel de visualização não vai te dar nenhuma ideia do que tem ali, tá? O que você consegue saber é o tamanho do arquivo, data de modificação e o tipo de arquivo que é. Se eu der um espaço aqui, é óbvio que eu não sei exatamente o que tem de visualização, né? Mas eu sei quantos arquivos tem, eu sei o tamanho que mostra ali, claro, né? Mas eu sei o tamanho independente de cada um, o tamanho único de cada um, né? E eu sei o nome deles e o tipo de arquivo que é.
o que não me deixa saber simplesmente vendo aqui a pasta, porque aqui ele vai detalhar pra gente o tipo de arquivo que tá aqui, e não o que tá dentro apertando a barra de espaço. No caso eu tenho 7 imagens que são as mesmas que eu trabalhei aqui com vocês, tá? E isso é muito funcional, a gente tem os mesmos atalhos ali em cima para ele permanecer no topo, evita fechar, abrir direto com o WinRAR, né, que é o padrão dele, ou escolher um outro arquivo, porque daí a gente tem 7-zip, tem o próprio descompactador do Windows, compartilhar também, conseguimos expandir e, óbvio, fechar, né? Bom, temos a captura de tela, que é o que a gente já viu atrás. O After Effects, ele vai mostrar pra gente o seguinte, selecionei o After, ele faz isso, tá? Ele é mais ou menos igual a pasta, a gente não consegue ver o que tem dentro, porque eu acho que é um pouquinho diferente o funcionamento dele com relação ao Illustrator. Mas de qualquer forma ele ajuda muito. Temos também Photoshop. O Photoshop, pelo menos aqui, eu não sei se isso é para todos, tá? Mas o meu ele não mostra visualização aqui. O que mostra é o Illustrator. Funciona também. Se eu selecionar o Photoshop e der um espaço, ele vai mostrar exatamente a imagem que eu estou trabalhando ali. E agora, por último, que eu tenho aqui é uma música. Ela funciona igual ao vídeo, que afinal, né, é um áudio, mas ele tem lá sua barra de reprodução, tem controle de volume e o atalho é o mesmo. Scroll para baixo ele baixa o volume, scroll para cima ele sobe o volume. Eu vou apertar um espaço e ele vai me dar aqui os detalhes da música. Scroll para baixo, eu baixei o som, vou subir um pouquinho só. Tá aí, ó. Cliquei fora, ele não fecha, tá? Porque eu acho que como é uma música, alguma coisa assim, ele não deixa. E é isso. Inclusive eu posso navegar pelos arquivos que estão aqui, arquivos diferentes, tá? Eu tenho aqui uma pasta, selecionei ela, apertei espaço e não cliquei em mais nada. Eu vou para a direita, ele vai me mostrando detalhes dos próximos itens. Pasta, arquivo WinRAR, ele mostra exatamente o que seria, selecionando apenas ele. Imagem, ele vai mostrar também, tá? Essa é a captura de tela. Tem o After Effects, a música. Inclusive ela já começa com um som. Um detalhe, eu tô subindo o scroll com o mouse fora dessa janelinha, ele não funciona, tá? Eu não preciso clicar na janela, simplesmente colocar o mouse aqui, subir o scroll ou baixar o scroll, ele vai me dar o controle de volume. Isso funciona para vídeo também, fora dessa janela não vai funcionar. E pro lado, o Photoshop. Então galera, isso aqui ajuda bastante. Vai me dizer que você não vai baixar agora, né? É isso aí. Tutorial do tênis Nike, fazendo aqui um roteirinho dele, né? Que tem umas coisinhas lá. Vai ser um pouquinho longo também, não sei se vai ser longo igual o do estalar de dedos, mas ele vai ser um pouquinho longo em relação, assim. Basicamente bater um no outro ali, um de topo com o outro. Mas enfim, esse Quick Look é muito funcional, né? Vamos concordar aí. Eu tenho certeza que quem viu aí não conhecia, vai querer baixar para dar uma olhadinha como é que ele funciona. Enfim, eu não conhecia. E às vezes a gente pensa que muita gente, é um simplesinho, todo mundo deve conhecer. Não, mas tem muita gente que às vezes está na área faz tempo e não conhece o aplicativo. Ele ajuda muito. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Deu 15 minutos puro aqui gravado, dá uns 16 minutos o vídeo inteiro aqui. E é isso, compartilha aí com o pessoal, vamos compartilhar o conhecimento aí. Eu gosto bastante de compartilhar com vocês aí o que eu vou aprendendo e tal. Depois eu vou gravar mais uma outra dica pra vocês, eu não vou falar o que é, mas eu vou deixar tudo ajeitado pra vocês também. E é isso, valeu quem assistiu, compartilha, marca o pessoal aí. Tamo junto. Fui.